Vou iniciar relembrando vocês, como professor de Direito Constitucional também que eu sou há muitos anos, que eu gosto muito que os alunos leiam esse livro, que é o livro de José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo. José Afonso da Silva é também teórico do direito constitucional e ele é um teórico estruturalista, tá certo? Então vocês vão acompanhar o estudo das Constituições, da história das Constituições, a partir do livro de José Afonso da Silva, porque tem um capítulo que é sobre a evolução do constitucionalismo brasileiro. O outro livro que eu sempre estou indicando esse semestre é o livro de Uadil Lamego Burros, o livro do Direito Constitucional, que também vai revelar para vocês um caminho, né, bem norteador para a gente entender a evolução do constitucionalismo. Eu sempre digo aos meus alunos que o que é uma Constituição? Uma Constituição é a norma fundamental, é ela que inaugura o sistema jurídico. Uma Constituição, né, ela é soberana. A nossa primeira Constituição foi uma Constituição otorgada pelo poder de um homem que naquele momento era possuidor daquele poder para criar a Constituição. E a primeira Constituição é a Constituição de 1824, é a Constituição Imperial, que vai inaugurar um sistema político e jurídico, que é o sistema do Império. Essa Constituição de 1824, que foi outorgada pelo imperador Pedro I, foi uma Constituição que teve inspiração no liberalismo, mas mesmo tendo essa inspiração liberal, ela trouxe, né, representações de um poder que é o poder forte, chamado poder moderador, o poder exclusivo do imperador, que foi o sustentáculo desse sistema durante 65 anos. Tá certo? Então ela é uma Constituição que mostra o conjunto de representações das elites brasileiras, que eram aqueles senhores de terras e de escravos, também estudado no livro Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire. Uma outra coisa que eu gostaria de mostrar a vocês é que a Constituição de 1824, ela é o retrato do Estado brasileiro imperial, que é um Estado unitário, dividido em províncias. Tá certo? O Estado brasileiro, na Constituição de 1824, ele é um Estado de tipo unitário, dividido em províncias. E como era o poder? O poder na Constituição de 1824, eu vou ter um Estado onde eu tenho o poder moderador, o poder executivo, judiciário e legislativo. Ok? O voto era o quê? Censitário. E o Estado brasileiro imperial é defensor da propriedade, da grande propriedade e do sistema escravagista. Nós estamos dentro do capitalismo e dentro do capitalismo nós temos também a grande propriedade
um sistema de agricultura e o escravo como sustentáculo, não é, dessa elite de proprietários que sustentam, do ponto de vista de uma infraestrutura, sustentam essa superestrutura imperial. Eu até digo a vocês que a coisa não é tão assim separada. Existe um conjunto de discursos, um conjunto de poderes, micropoderes, franjas de poder microscópico e macroscópico para dar sustentação ao Estado brasileiro imperial. O Estado que é fundado por uma mulher. Não é? Por quê? Porque na hora da decisão da independência do Brasil, quem toma a decisão de assinar a separação política de Portugal, do Brasil de Portugal, foi uma princesa da Casa Real de Habsburgo-Lorraine, que era a regente. O nome dessa criatura é a arquiduquesa Maria Leopoldina Josefa Carolina de Habsburgo-Lorraine, ou Lorena, não é? Então, é ela que assina o instrumento político dessa separação, com o apoio do seu conselho, que estava naquele tempo governando com ela, enquanto Pedro, o esposo, estava em São Paulo, a serviço do próprio, não é? do próprio Brasil, que naquele momento era um Reino Unido e que Portugal queria que retrocedesse ao regime de colônia. Então, Dona Leopoldina, extremamente preparada, porque os Habsburgos-Lorraine da Áustria eram todos muito preparados para assumir em qualquer canto do mundo o poder político ou o Estado. Nós temos duas experiências de um Habsburgo-Lorraine na América Latina. Temos Maximiliano no México e o imperador Pedro II, que é de sangue Habsburgo-Lorraine, porque é filho de Leopoldina. Tá certo? Bem, mas vamos agora iniciar o nosso segundo momento, que é a Constituição de 1891. Diferente da Constituição de 1824, que é outorgada pelo imperador, a Constituição de 1891, ela é promulgada, tá certo? É uma Constituição também escrita, é uma Constituição do tipo promulgada. Essa Constituição, ela vem para consolidar um golpe de Estado, o golpe de Estado que derrubou a monarquia no Brasil. Nós até chamamos, né, de aquartelada. Uma quartelada, um golpe que foi dado por Deodoro da Fonseca, quando ele assina um decreto criando a República, criando uma nova forma de Estado, que é a federação, tá certo? Então, esse golpe, o povo brasileiro, existe até uma tese de doutorado mostrando isso, o povo brasileiro assistiu à derrubada do sistema imperial bestializado. É a República, né, dos bestializados. A Constituição de 1891, promulgada,
vem a partir de um golpe de Estado que derrubou o Império e criou a República. A criação, não é, de um novo tipo de Estado, copiando o modelo adotado pelo Estado americano, os Estados Unidos da América. Tá certo? Então, o que nós vamos ter é a influência no Brasil de uma filosofia francesa chamada o positivismo. A filosofia do positivismo, ela muito influenciou essa decisão, né? Esse novo construto de uma nova representação social. Essa Constituição, ela nasce de um golpe de Estado, que é uma verdadeira quartelada, que o povo brasileiro assiste bestializado. Foi inspirada também a Constituição de 1891 no modelo de federação americana, no federalismo dualista. A Constituição copia os Estados Unidos até no nome, porque o nome do Brasil passou a ser Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Lembrem, o Brasil era apenas um único Estado, um Estado unitário, dividido em províncias. Então, na canetada do Deodoro, cada província passa a ser um Estado, sem nunca ter sido. Nós não tivemos aquela experiência que os americanos tiveram, de terem sido antes Estados soberanos, independentes, povo, território, governo soberano e Constituição. Nós fomos criados de um ato, tá certo? Só que esse ato, ele é incorporado no texto da Constituição. A Constituição do tipo promulgada. A Constituição foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Estabeleceu a forma federativa do Estado brasileiro. Adotou a República como forma de governo. Transformou as províncias do Império em Estados federais pela força do decreto de Deodoro, recepcionado pela letra, pela Carta Constitucional. Quem muito influencia essa Constituição é Montesquieu. Por quê? Porque Montesquieu prevê a organização de poderes da União, do poder judiciário, do poder executivo e do poder legislativo. Então nós vamos ter um Congresso Nacional. Dentro do Congresso Nacional eu tenho a organização de duas casas, a Câmara Alta e a Câmara Baixa. A Câmara Alta eu encontro o Senado da República. A Câmara Baixa é onde está a representação, os representantes do povo, os deputados federais. A Constituição de 1891, mais uma vez, vai mostrar que ela está também vinculada às elites brasileiras. Não é à toa que muitos livros vão chamar de as oligarquias, né? O que é a Primeira República? É a República das Oligarquias. A Constituição de 1891 é um conjunto de representações sociais destas oligarquias. Outras coisas que são importantes para a gente ver. A função legislativa era exercida pelo parlamento,
o Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado da República. Os estados federados passaram a ter competência legislativa, passaram a organizar o seu sistema também, as suas constituições. Todos os estados que compõem a Federação Brasileira foram criar suas constituições e também as suas leis e organizar a própria matéria eleitoral dos estados. Havia nessa Constituição uma rigorosa separação entre a Igreja e o Estado. O reconhecimento jurídico apenas do casamento civil, a proibição das escolas públicas ministrarem aulas de religião e a função executiva era exercida pelo presidente da República. Nós podemos dizer com muita precisão que a Constituição de 1891 é uma representação das elites e da oligarquia, chamada de Oligarquia da República do Café com Leite. E no Rio Grande do Norte, a oligarquia, as duas oligarquias que representaram, que estavam no gerenciamento do poder, foi a oligarquia Albuquerque, Maranhão, e a oligarquia Medeiros Bezerra, do Seridó, aonde nós vamos ter, não é, um conjunto de praças na cidade natal, mostrando o poder dessas oligarquias, que é a Praça Pedro Velho de Albuquerque, Maranhão, com a erva de Pedro Velho, a Praça Augusto Severo de Albuquerque, Maranhão, com a estátua de Pedro Velho, de Augusto Severo de Albuquerque, Maranhão, a antiga escola chamada Grupo Escolar Augusto Severo. Vamos ter também uma praça na Cidade Alta, em homenagem também a André de Albuquerque, Maranhão. Assim como vamos ter da segunda oligarquia, não é, algumas representações que mostram que essa oligarquia também tem o poder, que é a Medeiros Bezerra. A Fundação José Augusto, não é? Tem o nome Fundação José Augusto Medeiros Bezerra. A Casa Legislativa do Rio Grande do Norte tem uma estátua de José Augusto também, pertencente a essa oligarquia. E um dos últimos oligarcas do período da República Velha foi Juvenal Lamartine de Faria, foi o último, que aí nós vamos ter, não é, o final de tudo isso com a chegada de Getúlio ao poder. Ainda nessa Constituição de 1891, ainda nessa República Velha, vamos ter na cidade de Jardim de Angicos, que na época era vila, a saída de uma mulher para ser a prefeita da cidade de Lages, que é a primeira prefeita mulher, a primeira prefeita mulher da América Latina e do Brasil, que acontece no Rio Grande do Norte, que mostra muito bem a influência dessas elites, tá certo? Da terra, do poder, essas representações. Ok.